dia, gente. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar o trabalho sobre o monóxido de carbono da disciplina de Toxicologia Humana. O meu grupo é constituído pela Kênia Silvia, eu, Lorena Filgueiras e Mariana Alessa. A disciplina é lecionada pela professora Karina. O monóxido de carbono ele é conhecido como um assassino silencioso e ele é um gás emitido por ações humanas ou naturais, ou seja, ele está muito no nosso cotidiano. Ele é considerado um produto da reação incompleta de combustão de substâncias ricas em carbono e é altamente tóxico ao ser humano. As suas propriedades são a forma molecular dele, que é o CO2, como é representado na figura, a massa molar dele é 28 gramas por mol e ele encontra-se no estado gasoso em temperatura ambiente. Por ele ser inodoro, um gás sem sabor e incolor, ele dificulta a sua identificação no nosso meio humano, por isso ele é considerado altamente perigoso e como um assassino silencioso, porque a gente não consegue identificar esse gás no nosso ambiente. Então, o seu mecanismo de ação no organismo humano é que o monóxido de carbono ele tem afinidade com a nossa hemoglobina, que está contida dentro dos nossos glóbulos vermelhos, né, no nosso sangue. E esse glóbulo vermelho, né, gente, como a gente sabe, ele é responsável por levar oxigênio para os nossos tecidos e órgãos. A toxicidade desse gás também no homem se explica quando o monóxido de carbono entra em competição com o oxigênio da hemoglobina. A ação tóxica desse gás resulta em anóxia provocada pela conversão da oxihemoglobina em carboxihemoglobina, que é a COHB. A afinidade da hemoglobina pelo monóxido de carbono é 240 vezes maior do que o oxigênio. E a ação tóxica resultaria igualmente da redução da liberação de oxigênio fixada sobre a hemoglobina, diminuindo a quantidade de oxigênio disponível aos nossos tecidos, da ligação do monóxido de carbono com a mioglobina das nossas células musculares, mioscárdicas e esqueléticas, e também da ligação do monóxido de carbono com os citocromos, provocando uma inibição do nosso ciclo de Krebs. Aproximadamente 60% do monóxido de carbono presente na atmosfera se origina das atividades humanas pelos processos de combustão incompleta de materiais que contenham carbono. E apesar de existirem fontes naturais, como atividade vulcânica, descargas elétricas e emissão de gás natural, também existem fontes endógenas, como o catabolismo de hemocompostos. E as mais importantes fontes de exposição do monóxido de carbono, do ponto de vista toxicológico, são as que resultam de atividades humanas, como poluição atmosférica, o tabagismo, queima de gasolina por veículos automotores, queima de madeiras e entre outros. Sendo o gás do escapamento do veículo a combustão a fonte mais frequente de altas concentrações de monóxido de carbono no ar. Os locais de trabalho constituem um ambiente importante no que se refere à exposição ao monóxido de carbono, pois ele é um dos poluentes mais abundantes no ar e está presente juntamente com o ruído em muitos locais de trabalho. Segundo o Instituto Robert Salve de Pesquisas em Saúde e Segurança do Trabalho, aproximadamente 500 casos de intoxicação por monóxido de carbono são identificados em cada ano no Canadá. Deste número, mais de um terço resultam em incidentes ocorridos no ambiente ocupacional. A exposição ao monóxido de carbono preocupa principalmente os trabalhadores de indústria de aço e de papel, da construção civil, das indústrias automotivas, das refinarias de petróleo, motoristas de ônibus, caminhão e táxi e também cozinheiros industriais, entre outros, que estão expostos a grande quantidade de fontes de liberação de monóxido de carbono. Trabalhadores que realizam essas atividades com falta de proteção podem estar sujeitos a algumas doenças relacionadas à intoxicação crônica ao monóxido de carbono, como cefaleia, náuseas ou vômitos, insônia, fadiga, tontura, e também sintomas incluindo a intoxicação aguda causada por exposição curta e rápida, bem como os distúrbios respiratórios e diminuição dos reflexos. Outras fontes incluem a oxidação fotoquímica de compostos orgânicos voláteis na atmosfera ou na superfície de corpos de água. O que seria isso? Aqueles poluentes formados pela queima de combustíveis, e esses corpos de água é qualquer acumulação significativa de água. Na atmosfera, esse monóxido de carbono pode formar dióxido de carbono. Então, na água e no solo, existem alguns micro-organismos que são capazes de utilizar esse monóxido de carbono como fonte de energia.
Em relação a esses compostos tóxicos, existem os padrões de qualidade do ar, que eles foram firmados em 1976 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA, e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. Em abril de 2013, foi publicado o decreto número 51.113, que ele possui parâmetros da qualidade do ar que são mais rigorosos. Esses padrões de qualidade do ar, eles vão indicar para a gente os limites máximos para a concentração de um poluente na atmosfera. Então, com isso vai garantir a proteção da saúde e eles vão ser definidos em normas legais. Esses padrões, eles são baseados em estudos científicos desses efeitos produzidos pelos poluentes específicos e eles vão propiciar uma margem adequada de segurança. Bom, aqui nessa tabela nós temos os valores máximos que são permitidos no ambiente de trabalho e no ambiente externo para algumas substâncias. Então, no caso do monóxido de carbono, o padrão chega a 9 ppm para um tempo de 8 horas no ambiente externo. Quanto ao índice de qualidade do ar, que é adotado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, que é chamada de CETESB, a qualificação desse monóxido de carbono no ar para 8 horas é da seguinte maneira: é considerada uma qualidade boa 9 ppm, moderada 9 a 11 ppm, uma qualidade ruim 11 a 13 ppm, muito ruim 13 a 15 ppm e uma qualidade péssima mais de 15 ppm. Já a concentração limite para o monóxido de carbono nos locais de trabalho é de 39 ppm para 48 horas de trabalho por semana. Os valores, a gente pode observar nessa tabela que esses valores máximos para poluente no ambiente externo, eles são mais baixos do que no ambiente ocupacional. Essa diferença, ela se deve a diferentes cenários de exposição a que os trabalhadores e a população geral estão submetidos, além também de outras diferenças, dos indivíduos a serem protegidos, como, por exemplo, a presença de idosos e crianças na população geral. Portanto, para se proteger do monóxido de carbono, é necessário um programa de proteção respiratória que se dá pelo uso de um EPI, como aquelas máscaras protetoras ou filtros de oxigênio. Esses equipamentos são essenciais para que o trabalhador fique protegido e não inale o gás. Além disso, como esse alto índice de monóxido de carbono no ar pode ser prejudicial à nossa saúde, devemos controlar essas fontes do gás que temos em nossas casas, já que elas também possuem potencial de intoxicação, como aquecedores a gás ou a querosene não ventilados, fornalhas, fornos a lenha, fornos a gás, lareiras e a exaustão dos automóveis. Essas são as nossas referências. Obrigada!